Eu sou o Gálvaro Júnior e tenho o privilégio e a oportunidade de te ajudar nesse treinamento, nessa capacitação para enfrentarmos as guerras e conflitos dos nossos dias, dores de almas, angústias, batalhas do mundo espiritual que acontecem contra nós, mesmo quando nós não estamos cientes deles. É verdade que as Escrituras Sagradas, o livro de Deus, nos adverte que é necessário estarmos preparados para essa batalha contra o inimigo invisível, mas que opera dia e noite contra nós. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu quero te convidar a dar um pause nesse vídeo e retomar desde o primeiro, porque nós estamos numa sequência que é muito importante você entender. O item de hoje da nossa armadura, como nós estamos vendo, aprendemos no primeiro dia, a respeito da necessidade de perseverança e estarmos vestidos de toda a armadura. Depois nós aprendemos sobre o cinto e a couraça, o cinto e a couraça que nos protegem, que atam todas as coisas. Aprendemos sobre estarmos calçados com esta anunciação da paz. E hoje o nosso tema é a respeito do escudo da fé. E quando São Paulo fala conosco, ele diz: levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Bom, eu quero dar uma pausa aqui para lembrar de algumas práticas. Nós estamos falando sobre as nossas superstições, as nossas práticas religiosas, os nossos misticismos que tanto estão presentes na cultura popular, das gerações, das tradições, seja no nosso país ou em qualquer país. É necessário pegar tudo isso que muitas vezes se apresentam como coisa banal, como uma brincadeira, mas que são brechas e armas que o inimigo usa para poder penetrar a nossa vida e destruir de dentro para fora o nosso coração e a nossa mente. Portanto, há coisas que Deus adverte recorrentemente na sua palavra para que nós possamos deixar de praticar e aquelas que Ele espera que estejam sendo praticadas na nossa vida. Deus abomina a feitiçaria, a idolatria, o que cultua os mortos, o que busca na boca de adivinhos, palavras, aqueles que estão tentando descobrir um caminho de vida através dos astros e das estrelas, coisas que no nosso dia a dia podem parecer uma espiritualidade avançada, mas que na verdade são artimanhas, são dardos inflamados que vêm contra aqueles que Deus quer o bem. E o São Paulo, está dizendo a respeito de uma proteção para toda a nossa vida, o escudo da fé. Vamos lembrar que Paulo tinha em mente, quando estava fazendo essa advertência àquele povo, o soldado romano. Então é preciso lembrar como era esse soldado romano, que e tem alguma similaridade com os nossos dias, mas tem as suas particularidades. O escudo do soldado romano, ele era quase do tamanho do soldado, ao ponto de alguns usarem o escudo para ser utilizado como marca no campo de batalha. Ele era produzido para se proteger daquelas armas e daquelas setas que vinham de longe. Aquilo que às vezes os soldados não eram capazes de ver e só recebiam a artilharia quando já estavam alvejados. Por isso o escudo era necessário estar sempre em prontidão. Há um texto em uma outra versão que diz, embrace o escudo, ou seja, mantenha firme o escudo na sua jornada. E ele diz que o escudo que vai nos proteger é a fé. E aqui agora vale a pena entender e definir o que significa fé. Para muita gente diz apenas a respeito de um conjunto de regulamentos, de práticas religiosas. A gente chama alguém de religioso ou alguém que tem fé, a pessoa que pratica religião. Ele diz, não, essa é uma pessoa de fé. E às vezes a gente vai confundindo fé com as nossas práticas religiosas. Na verdade, o apóstolo Paulo estava falando da fé que é o testemunho de quem o Filho de Deus é, Jesus Cristo. A fé naquele e na visão e na missão que Deus tem para a vida de cada um de nós. Ele está dizendo, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Então, portanto, quando Paulo está dizendo a respeito da fé,
ele não está falando apenas de práticas religiosas que devemos ter, mas a consciência de quem de fato Jesus, o Messias, o enviado da parte de Deus para mostrar a nós como devemos viver nessa vida. Uma fé hoje que é aprendida, que é conhecida e que é desenvolvida a partir do conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando o autor bíblico diz, ele diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Outra versão diz: a fé vem pelo ouvir da mensagem de Cristo. Ou seja, fé em quem é Jesus. Se você crê, será salvo você e sua casa. Crê em quê? Que Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio em carne para habitar entre os homens, para viver a vida dos homens. Quando a gente olha para a conversa de Jesus com um dos seus discípulos, o Pedro, e Jesus pergunta para ele: o que dizem as pessoas que eu sou? Quem eu sou? É interessante que se nós sairmos para a rua, na verdade, se a gente pegasse essa câmera e fôssemos de casa em casa, ou ficássemos ali no ponto de ônibus e perguntássemos para as pessoas quem Jesus é para elas, elas não teriam dúvidas, dentro da nossa cultura brasileira, de falar muitas coisas. Um espírito evoluído, é um bom homem que viveu entre os homens, ele é o menino Jesus, ele é um homem que fez o bem e as pessoas o mataram. Muitas coisas sairiam. Nos dias de Jesus não foi diferente. Eles confundiam e diziam: eles dizem que o Senhor é o Jeremias, que o Senhor é o Elias, o Senhor é o João Batista. Uma confusão, pensando que Jesus poderia ter sido a reencarnação de um espírito anterior. Uma confusão tão grande que João Batista era aquele que era contemporâneo de Jesus. João Batista havia batizado Jesus, e como ali mesmo em doutrinas que não são bíblicas, não acertavam naquela afirmação. E hoje, se nós andarmos pela rua, não vai ser diferente. Temos muitas ideias a respeito de quem é Jesus. Mas quando Jesus pergunta para Pedro: mas quem você diz que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma: não foi carne, não foi sangue, não foi o seu muito estudo, mas foi o meu Pai que te revelou. Você quer ter uma vida vitoriosa, guardada? É necessário colocar em prontidão, embraçar o escudo da fé, que vai proteger toda a nossa vida contra as investidas de setas do mundo espiritual, que muitas vezes nem nos apercebemos. Quando estamos ouvindo uma música, quando estamos assistindo um programa de televisão, quando estamos lendo um artigo num livro ou numa revista, quando estamos navegando pela internet, setas que muitas vezes não nos apercebemos vão construindo fortalezas, pensamentos, ideias, conceitos que vão minar a mensagem que protege a nossa vida. Mas quando a gente tem a fé genuína e verdadeira, que vem da meditação e do conhecimento das Escrituras Sagradas, todas essas setas que não conseguimos enxergar são expelidas, são guardadas, guarda o nosso corpo, porque o nosso pensamento vai estar cheio da consciência de quem é o caminho, de quem é a vida e de quem é a verdade, Jesus Cristo. Portanto, é necessário você embraçar a fé, não um conjunto de crendice, não uma proclamação de qualquer que seja o mantra, mas que seja a proclamação de que Jesus é o Filho de Deus que viveu entre os homens. Quer guardar a sua vida contra as investidas do mal, contra as setas que voam de dia e de noite? Coloque o escudo da fé, uma fé genuína e bíblica que Deus tem para a vida de cada um de nós. Eu quero te desafiar agora, nesse treinamento, nessa capacitação. Uma das coisas que nós, soldados de Cristo, fazemos é arregimentar mais pessoas para essa companhia de Jesus. Então, convide alguém que você ama para conhecer mais como vestir-se da armadura de Deus e embraçar o escudo da fé. Nós voltamos com o próximo item no nosso próximo vídeo, então mantenha-se ligado. Eu tenho certeza que você será vitorioso nas batalhas do seu dia a dia. Que Deus te abençoe.